Jesus ele veio, gente, para desfazer a obra do inimigo, a obra do diabo. Então muita gente acha que esse texto aqui está falando de Jesus, mas não é. Porque o demônio que transformou Davi em rei, deu a riqueza para Davi. Então esse texto aqui, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aqui, pessoal, é o Deus de Israel falando que é o pastor daquela gente. Jesus nem tinha vindo ainda e falado que era pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor. Ele nem tinha vindo ainda. Então quem é esse pastor aí, gente? Quem é? Timóteo, ele sentiu a necessidade de dizer para nós que tem outro aí, hein? Tem outro pastor aí, hein, gente? Olha o que Timóteo disse. Porque há um só Deus. Lá no Velho Testamento, não é um só Deus, tá? E um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então Timóteo sentiu a necessidade de nos falar isso. De que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha Moisés dizendo que é mediador. Olha só Paulo dizendo, pois no deserto, Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e o anjo que lhe deu a lei de Deus. A lei de Deus que ele fala quem é o Deus, né? O Deus desse mundo é Satanás, pelo amor de Deus, gente, eu não preciso pôr de novo, né? Tá ficando muito confuso aí ou vocês estão conseguindo entender, gente? Que Moisés ele era intermediador dos anjos. E Jesus é o verdadeiro mediador entre o Pai verdadeiro. Depois eu vou mostrar isso também. Então não pode ter dois senhores, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se você ama o intermediador Moisés, você vai odiar Jesus. Se você ama Jesus, você tem que odiar Moisés. Você não pode ter os dois, não pode ter dois senhores. Mas a religião não coloca tudo misturado aí pra vocês, gente? São enganadores, né? E olha o que tá dizendo aqui, ó. Deus ou ao dinheiro. Aqui o dinheiro é mamão, é uma entidade maligna, é um anjo que promete riqueza aí. Ué, Satanás não apareceu lá e falou, curve-se a mim que eu te darei tudo, Jesus. Paulo tinha que pisar em ovos. Toda hora o povo de Deus, gente, o povo do Deus verdadeiro tem que pisar em ovo. Porque essa gente já pega pedra pra te atirar, já pega pedra. Então quando você vê Paulo falando algumas coisas bonitinhas pra esse povo, é pra ele provavelmente não levar uma pedrada na testa. Aí Paulo tentando acordar aqui essa gente disse... É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Ué, gente, não dizem pra você que Deus desceu no Monte Sinai? Mas Paulo tá dizendo aqui que era um anjo. E outra, tá, gente? Outra, ele fala umas coisas bonitinhas aí, mas igual eu falei, os caras pegavam em pedra pra matar. Vamos lá, hein? Deus, o papai do céu, deu um cérebro pra você pensar, hein? É pra usar esse neurônio aí, hein? Deus fala do Monte Sinai e descendo o Senhor no Monte Sinai. Gente, a gente tem que adorar anjo? Paulo, eu fico com Paulo. Que ele tá lá acusando eles de adorarem anjos e não Deus. Vamos lá, você tem algum neurônio aí funcionando, né, fazendo as ligações. Jacó lutou contra Deus, gente? Ou você não acha que era um anjo que tava apanhando para um homem? E não é anjo do pai, não, porque anjo do pai não desce aqui pra lutar boxe. Eles nem precisam disso. E muito menos eles iam levar uma surra. Pelo amor de Deus, né? E Jacó significa trapaceiro. E Israel significa aquele que luta contra Deus e vence. Olha o que fazem com você, tá, pessoal? Você consegue usar o seu cérebro pra pegar uma mentira? Pra pegar um mentiroso? Satanás é um mentiroso, pai da mentira. Ele foi o primeiro mentiroso. Pai da mentira, ele que foi o primeiro mentiroso. E ele é o assassino desde o princípio. Ele tem desejo de matar. Então vamos pegar o mentiroso. Eu vou mostrar pra você que ele tá falando aqui, ó. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o meu nome. Satanás tem um nome, tá, gente? O pai de Jesus não tem nome. Jesus falava, Abba, pai. Porque se o pai de Jesus tivesse um nome, ele teria uma mãe que deu um nome pra ele. Então o pai de Jesus, ele não tem nome. Eles tentam esconder, né, pessoal? Eles acham que conseguem, né? Olha só, agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitou com homem. Mas as virgenzinhas, as criancinhas, menininhas, deixa viver aí, deixa viver. Vamos dividir elas para o exército. O que será que fizeram com essas menininhas virgens, hein, gente? Hã? Você vai lendo ali, você vai ver que eles dividiram para o povo. É Deus falando isso, gente? Daí vamos pegar o mentiroso, gente. Aqui todo o contexto, eles vencem uma batalha, começa a dividir os espólios de guerra, os espólios, tá? E inclusive eles dividem até as criancinhas lá, dá para os soldados namorarem, tá? 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32 crianças. Crianças, pessoal. Tá? Não matou o homem, não matou a mulher do homem, a esposa do homem, não matou os menininhos, mas as menininhas virgens. Aí eram 16 mil menininhas. Aí, várias menininhas virgens, eles deram para o exército namorar, e 32 eles ofereceram sacrifício para o demônio. Ué, demônio, você não disse que não era para profanar seu nome, mas aqui eles não estão profanando? Na verdade, eles não têm um só demônio, tá, gente? É vários, por isso que tem essa contradição. Ou às vezes é o mesmo, porque também é um mentiroso. Entendeu?
porque eles são tudo mentiroso. Aí uma hora um fala, vai lá, mata seu filho. Aí vem outro e fala, não, não faz mais isso. Aí fica aquela confusão daqueles demônios que são confusão. São tudo confusão esses demônios. Parece que eu também entendi a Bíblia, Paulo. Parece que eu também entendi. Porque Deus não é Deus de confusão. Parece que eu também entendi, Paulo. Tamo na sintonia. Ué, não tinha um monte de Deus lá no Velho Testamento? Aqui no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus que disse, jamais tendes visto, ouvido a sua voz. Jamais ninguém ouviu a voz do Pai Altíssimo. Nem visto a sua forma. Então ninguém nunca viu o Pai e nem escutou sua voz. Porque ele habita em luz inacessível aos homens. Porque carne e sangue não herdam o céu. Você tá vendo, gente, que o diabo ele é o oposto? Ele falou lá que o Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Falou que Enoque foi ao céu. Aí Jesus fala, ninguém foi ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quer saber? O Filho. Pronto. Você tá vendo que é o oposto? O Velho Testamento é o oposto do Pai verdadeiro?